Hoje é segunda, 29 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. A noite de ontem foi bastante agitada em relação ao noticiário botafoguense, né? Jorge Nicola, o jornalista, muitos acreditam e muitos não, ele fez uma live em seu canal no YouTube e o Jorge Nicola, ele tem ali, por maneira de trabalho, sempre dar falas a alguns empresários. E ele ontem colocou duas falas de dois empresários distintos referentes a dois atletas que o Botafogo está negociando. Um, o centroavante Igor Jesus, e outro, esta negociação do Luiz Henrique. Eu espero que seja finalizada o mais rápido possível, porque nós botafoguenses não aguentamos mais nenhuma novela. Dito tudo isso que eu tô falando com vocês, poderíamos ter ali apenas as clipagens tradicionais do Fogão.net, porém John Textor foi no seu Twitter e novamente deu ali uma pimentada nas falas em relação ao Jorge Nicola, cobrando ali que ele apresentasse o empresário que está falando isso. Vamos conversar sobre esses temas aqui com vocês nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Quer antecipar agora o seu fundo de garantia? Então vou te dar a dica da Ágil, a empresa especializada na antecipação do FGTS. De repente você está precisando ali de uma grana extra, de repente precisa de pagar uma conta. A Ágil pode te ajudar nesse quesito. Tá chegando o carnaval, de repente você consegue receber em até 24 horas o seu fundo de garantia com esta antecipação. Tire todas as dúvidas, pergunte tudo, questione tudo para a equipe da Ágil, para só assim você fazer a antecipação do teu FGTS. Pega essa dica do careca, hein? Ontem, o Jorge Nicola, que ele sempre faz uma live, né, falando de todos os clubes, resolveu falar sobre o Botafogo em um momento. O Fogão.net fez a clipagem destas informações e estou trazendo para vocês. O primeiro em relação ao Igor Jesus. Segundo o Nicola, ele conversou com o empresário do atleta e este disse que está tudo finalizado com o Botafogo, está tudo acertado com o Botafogo em relação ao Igor Jesus e este jogador deve vestir a nossa camisa. Recusou a proposta do Atlético Mineiro, foi colocado como um clube pretendente a esse jogador, porém, existe agora uma situação de uma negociação com a equipe de origem do atleta para uma liberação imediata. Então, essa informação bate mais ou menos com aquilo que a gente vinha falando, né? E você teve ali o Nicola colocando do empresário do atleta Igor Jesus. Em relação ao Jorge Nicola, é daqueles jornalistas que você ou acredita, ou você não acredita, ou você acha que é mentiroso, ou você acha que não é mentiroso. O Nicola não tem meio termo. A pessoa acredita ou não acredita. Eu costumo trazer informações dele aqui no canal para a gente repercutir ou até mesmo apurar aquilo que ele fala, quando ele sempre coloca, falei com o empresário do jogador. Quando ele diz, falei com o empresário do jogador, mesmo que ele não cite o nome, ele está dando ali um on. Não está dando um off. Off é quando você apura como a fonte, você dá a notícia e não cita de quem veio a informação. Então, como ele cita que o empresário do Igor Jesus trouxe essa informação, então a gente está trazendo aqui, repercutindo-a para vocês. E na mesma live, ele citou o caso Luiz Henrique. Luiz Henrique, que todo mundo está ciente de que o jogador está pensando para definir se vai aceitar ou não a proposta do Botafogo. Parte da imprensa tem trazido a informação de que as mudanças dos termos da negociação, de que inicialmente era para o PSG, depois passou a ser do Botafogo. Isso meio que deixou a negociação balançando e que não teve um caminho final. Isso foi desmentido pelo John Textor no último sábado e ontem, novamente, o empresário norte-americano foi ao Twitter. A notícia do Jorge Nicola foi mais ou menos o seguinte, né? Ele deu aspas para o empresário, segundo o Jorge Nicola, o empresário do Luiz Henrique. Não fechou, né? Falando o que foi colocado pelo Jorge Nicola. E acho bem difícil fechar nesses moldes. Era Lyon e virou Botafogo. A ideia do Luiz Henrique era ficar na Europa. Talvez dê para mudar. Esse trecho foi clipado pelo Fogão.net. O que é clipado, TF? O Fogão.net, ele assim, algumas apurações que são feitas pelo site, o Gentili faz as suas apurações, outros jornalistas que trabalham lá também postam algumas coisas. E a clipagem é o que na linguagem jornalística? É quando você coloca tudo aquilo que é falado sobre Botafogo em um determinado local, e o Fogão.net é isso, né? Eles fazem ali o filtro e colocam as informações que são faladas por influenciadores, por jornalistas, por comentaristas, por apresentadores de programas de TV, qualquer coisa que é falada em relação ao Botafogo, o Fogão.net faz essa clipagem e coloca no site. E isso foi colocado, e o John Textor foi ali no seu Twitter e respondeu o seguinte. Algum tempo eu estou colocando aqui para vocês
a postagem do Textor e vou tentar traduzir aqui a grosso modo. Subindo o padrão do jornalismo. Por que citar uma fonte direta, disposta a registrar, quando você pode publicar em verdades contadas por fontes anônimas e desinformadas? Jorge, por que não nomear a sua fonte? O John Textor, mais ou menos, ele quis dizer aqui nessa mensagem. Eu já abro um parênteses e fecho um parênteses. Eu acho que o Textor no Twitter não é legal. Eu não gosto, né, que o Textor fique no Twitter rebatendo jornalistas, rebatendo informações. Eu acho que o Botafogo tinha que se pronunciar de maneira oficial. Já falei isso aqui várias vezes e estou falando novamente, fecho parênteses. O que o Textor quis dizer? Já que você disse, conversou com o empresário, diga o nome do empresário, pra gente saber qual que é o empresário. Porque o Textor deve ter falado assim, poxa, não conversei com o empresário sobre isso, né? Tô conversando com o empresário K, X, Y, Z. Qual que é o empresário que tá falando isso com o Nicola? Será que o empresário que tá conversando comigo ou é outro empresário? Então você teve essa fala do John Textor querendo saber qual foi o empresário. É uma negociação que está acontecendo e ele pode ter tido uma informação diferente do empresário que está negociando com o Luiz Henrique, diretamente com ele, etc, etc, etc. Dito tudo isso, no meu ponto de vista, o torcedor botafoguense está de saco cheio de mais uma novela. As negociações estão acontecendo e as novelas acontecem a respeito de vários negócios. Não é a primeira novela que vai acontecer no futebol e nem a última. Mas o que vem deixando o torcedor botafoguense chateado é que as negociações de atletas importantes, os desfechos não têm sido positivos. O Botafogo tem perdido esses atletas importantes nessas negociações. E desde sábado à noite, quando você teve ali as informações vindas, ali primeiramente pelo GE, depois a fala do John Textor no Twitter, depois de ter dado como certa a negociação do Luiz Henrique ao jornalista PVC em uma entrevista, em um on, né, indo na linha que foi falada ali pelo Jorge Nicola, e depois ter colocado outra postagem no Twitter dizendo que ele deu tempo para o jogador pensar por ser uma negociação difícil para a vida. Qualquer informaçãozinha que é passada, por isso que eu tenho até mesmo deixado de falar qualquer coisa e apenas vindo aqui com as palavras oficiais do John Textor, o que o John Textor fala, por isso que eu estou trazendo esse trecho do Nicola, porque o Textor respondeu. Se o Textor não tivesse respondido, eu nem traria esse detalhe do Jorge Nicola a respeito do Luiz Henrique. Mas é uma negociação que tem que ser resolvida o mais rápido possível. O torcedor já está de saco cheio de mais uma novela e o receio dessa negociação não ser findada com sucesso, isso preocupa o torcedor do Botafogo. Dito tudo isso, vamos ver o que o Nicola vai responder, se o Nicola vai ou não responder. Se o Botafogo não fechar essa negociação, essa postura do John Textor indo no Twitter e confrontando algumas informações de jornalistas, isso pode ser ruim para ele, porque você já teve no último sábado alguns jornalistas meio que dando uma zoadinha nas informações inicialmente passadas, né, dando meio que uma debochada, e isso pode acontecer com mais frequência. O Textor então vai ter que responder, isso acabar virando uma bola de neve. Isso só tem uma maneira de ser finalizada, é o Luiz Henrique acertando com o Botafogo. Se o Luiz Henrique não acertar, se essa negociação não tiver um caminho final, como foi passado pelo John Textor na quinta ou sexta-feira, me lembro bem, nesse papo que ele teve com o PVC, aí até o torcedor do Botafogo pode ficar irritado com o empresário norte-americano. Então que isso seja resolvido hoje, positivamente, que o Textor pressione o Luiz Henrique para acertar essa negociação e aceitar essa negociação, porque ficar nesse debate de vai, não vai, é muito complicado. Muito complicado mesmo. E quem sai perdendo somos nós, torcedores botafoguenses. Então vamos ver o que vai acontecer no dia de hoje, mas só trazendo todo o panorama do que aconteceu na noite de ontem. Primeiro, o Nicola trazendo uma informação do Igor Jesus, que tem ali um pouco daquilo que a gente vem trazendo para vocês, de que o jogador já deu aval, isso palavras do próprio empresário do atleta, e disse ter acertado com o Botafogo. Ele deu o nome do empresário, que é o Jefferson Batista, empresário do atleta, e esse empresário disse que está tentando a liberação junto ao Shabab Al-Ali, mas está difícil essa liberação para esta janela, então vai acontecer somente no meio do ano. E o caso do Luiz Henrique, o John Textor contestou e não teve isso que o Nicola fez, né? Deu aspas ao empresário, apenas disse que o empresário do jogador. Tem que estar muito complicado isso tudo aí em relação ao Luiz Henrique. Abraço, tamo juntos, volta ali no início da nossa tarde com o nosso almoço com o TF e à noite com o nosso Noite Alvinegra. 3 vídeos de hoje. Valeu, fui, tamo junto. Fogo neles. Fogão, sempre fogão, valeu.